A crise econômica no Brasil adquire seus primeiros contornos mais sérios a partir de 2014, mas é em 2016 que você vai ter uma crise ainda mais forte que vai envolver e prejudicar de alguma forma a dinâmica econômica do país. Nesse sentido, o aumento da crise a partir de 2016 com o governo Temer e também com o governo Bolsonaro, vai se perceber uma tendência muito maior das famílias, seja de classe mais baixa quanto de classe média, recorrerem ainda mais a crédito e financiamento. Isso significa que o endividamento dessas famílias começou a crescer muito fortemente. E junto com o endividamento veio também a inadimplência. Ou seja, é preciso entender que endividamento essa ida das famílias, dos consumidores ao crédito, a financiar alguma coisa que você quer comprar, que não passa pelo débito, mas que de alguma forma você posterga no tempo o pagamento dela. Então, nesse sentido, o inadimplemento é o não pagamento dessas parcelas. Essa realidade começou a ficar mais forte, efetivamente, a partir de 2016 e cresceu muito nos últimos anos. Nessa perspectiva, esse dado começa a ficar sério na medida em que as famílias não conseguem mais cumprir com esses encargos e com essas parcelas da dívida. Então você tem naturalmente esse crescimento desse endividamento. Somente a partir do ano passado, com o novo governo, que se percebe que de alguma forma diminuiu, aliás, essa tendência ao crescimento do endividamento começa a decair lentamente e também de alguma forma o inadimplemento. Porém, ainda é uma queda lenta. A gente percebe que existe ainda a tendência a se comprar no crédito, a se endividar mais. Tecnicamente, a gente percebe que ir para o crédito vale a pena quando você consegue, dentro do seu orçamento, colocar as parcelas, sabendo que aquelas parcelas vão onerar o seu orçamento e você se prepara para isso. Diferente é quando você precisa recorrer ao crédito sem ter a certeza que vai pagar, porque a necessidade é urgente, é premente. Então, nesse sentido, houve uma crise, a gente em 2013 agora começa a perceber sinais de mudanças, mas ao mesmo tempo a gente percebe que existe ainda essa dinâmica econômica que conduz as pessoas, seja, como eu disse, de classe mais baixa ou de classe média, a atenderem suas demandas de consumo, suas necessidades de consumo, recorrendo ao crédito. O que é muito ruim, porque de alguma forma recorrer ao crédito significa retirar recursos da economia real e colocá-la no mercado financeiro, ou seja, de alguma forma cria um desequilíbrio na própria economia. E agora, o que fazer diante disso? A minha resposta vai em dois níveis, no nível do setor público, setor governamental e no nível das famílias. Quando se fala em inadimplemento, ou especialmente endividamento, a gente precisa entender que as pessoas se endividam porque a renda é pouca. E nesse sentido, uma das primeiras possibilidades no nível mais governamental, macroeconômico, diria eu, é exatamente a questão de abertura de postos de trabalho. E nisso o Brasil vem melhorando bastante. Nós estamos com um indicador bastante baixo do ponto de vista de pessoas desempregadas. Isso, na verdade, é um sinal muito positivo, porque quanto mais pessoas empregadas, maior a possibilidade de ter renda para consumo imediato e, portanto, utilizar o recurso para compra, diríamos nós, né, no débito, no Pix, aquele consumo que é imediato e o pagamento também é imediato. Então, a gente percebe que há um indicador muito poderoso, positivo, a taxa de desemprego cada vez menor. E isso com salários, inclusive, o CAGED afirmou outro dia, com salários cada vez maiores. Isso é um indicador muito interessante. Porém, a gente tem que pensar que é importante do ponto de vista dos juros, esses juros baixarem. Porque se eu faço um crédito, se eu empresto um dinheiro, se eu pago no cartão de crédito e os juros estarem altos, eu vou ter que reservar uma parcela muito maior da minha renda para pagar esse empréstimo, esse crédito, esse financiamento que eu fiz. Então os juros precisam baixar. E isso aqui, do ponto de vista do Brasil, não depende apenas da vontade do executivo ou do legislativo. No Brasil, nós precisamos que o próprio Banco Central comece a perceber que taxa de juros alto apenas favorece aos grandes
player do mercado financeiro e não ajuda na economia real. Então isso é importante também, isso em nível governamental. E uma terceira coisa no nível governamental que eu diria que é realmente estratégico é de fato uma reforma tributária, ou seja, o ajuste do ponto de vista de impostos. O governo atual já sinalizou que para o próximo ano, aqueles que ganham 2 salários mínimos serão isentos da taxação do imposto de renda e também até 2026, quem ganha até R$ 5.000 também estará isento. Isso é uma questão muito interessante, porque quanto menos eu pago de impostos, mais eu posso gastar no meu consumo sem recorrer ao endividamento. E isso é interessante. Então, o governo precisa fazer esses movimentos. Só que essa questão da reforma tributária, dos ajustes tributários, passa necessariamente pela colaboração do legislativo. Então, a gente precisa entender essa conjuntura econômica, política que nós estamos vivendo. Do ponto de vista das famílias, o que fazer? Basicamente, a questão se chama organização e planejamento. Ou seja, é preciso que as famílias entendam que só se pode comprar aquilo que efetivamente couber no orçamento, seja aquele orçamento mensal, mas especialmente se eu precisar efetivamente fazer alguma aquisição no crédito, eu preciso pensar no médio e longo prazo se eu vou ter renda para pagar aquelas parcelas. E é nesse sentido que eu acho que cabe muito bem uma educação financeira, uma educação para entender efetivamente esse orçamento. Isso não é só do chefe ou da chefe de família, mas toda a família envolvida. Os filhos precisam entender todos esses esforços para que se possa efetivamente, quando se utilizar a necessidade de um crédito, seja pensado por todos, ou seja, todos colaborem. É importante destacar aqui, do ponto de vista das famílias, que não só essa organização do planejamento, mas acima de tudo pensar que algumas necessidades elas são básicas e outras são necessidades que podem ser deixadas mais para frente. Então entender que por mais que os consumos de bens duráveis, como geladeira, fogão, são necessários, é importante entender qual é o melhor momento para adquirir. Se você puder adquirir com uma entrada muito boa para diminuir o peso das parcelas, melhor será. Por isso o planejamento é importante. Mas é um recado que eu deixo aqui: evitar ao máximo fazer consumo de bens de consumo rápido, como por exemplo alimentos, hortifruti, aquilo que a gente compra no supermercado em geral, evitar comprar no crédito. Quanto mais pagar no débito, melhor as condições da sua vida econômica. Por quê? Porque no caso de coisas que eu consumo no momento, eu tenho que pagar no momento. Porque de alguma forma, se eu não fizer assim, eu estou consumindo o que eu comprei, mas eu vou pagar ao longo do tempo. Então, nesse sentido, a organização e o planejamento são fundamentais para que, nessa perspectiva, as famílias consigam equilibrar. Não é ruim recorrer a crédito, o ruim é viver em função desse crédito sem ter a renda suficiente para pagar na frente.